tarde, pessoal. Aí, retomando o almoço, né? Espero que todo mundo esteja bem aí, já almoçado, e voltar firme e forte para essa parte final do nosso evento. Bom, agora a gente vai iniciar o evento com uma parte um pouquinho de tecnologia, com o Roberto, que vai falar para a gente. Depois vem o Rafael, vai estar falando do tema dele, terapias gênicas, e encerra com o Gustavo. Caso vocês tenham perguntas, né, sobre os temas agora, pode ir anotando, manda no chat, que a gente vai fazendo para o pessoal durante o evento, durante a palestra. O Roberto, a gente vai, no finalzinho da palestra dele, a gente também pode abrir um painelzinho, vai abrir um painel, para a gente fazer uns debates a respeito dos temas que foram abordados, e aí vocês podem aproveitar essa oportunidade aí com a gente também. Agradeço o Roberto, veio de São Paulo aí para ministrar essa palestra para a gente. Obrigado, Roberto, pela sua disponibilidade. E aproveitem bastante, gente, e tá com o Roberto. Obrigado, Roberto. Obrigado, Márcio. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Em primeiro lugar, espero que todos estejam muito bem, espero que aproveitem um pouco aqui do conteúdo e fiquem muito à vontade para que ao final a gente faça pergunta, a gente compartilhe bastante conhecimento. Realmente espero que todos estejam muito bem. E, Márcio, é sempre um prazer, não só pelas conversas, mas pelos eventos de muita qualidade que você tem promovido, conta comigo. Vamos em diante. Pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre saúde 4.0, né? E há algum tempo que eu falo sobre esse assunto, e depois eu vou justificar o porquê. Eu sou original da área de negócios, né? Eu trabalhei muito tempo na Fundação Getúlio Vargas, não trabalhava na área de saúde até 2016, Márcio, e desses anos para cá, saúde, a área de healthcare, de modo geral, se tornou a paixão da minha vida, digamos assim. Além da minha esposa, a área de health, que é muito importante, não só para o Brasil, mas é central para o mundo, não somente no momento de pandemia como esse que a gente está vivendo, mas eu acho que em todos os momentos, para que a gente possa precocemente não termos problemas e podemos enfrentar outras crises, como essa crise sanitária que a gente está enfrentando agora. E trazer o tema de Digital Health é muito central e muito importante nesse sentido. E, sobretudo, tentar diminuir um pouco esse descolamento que existe entre o debate tech, né, o tech pelo tech, digamos assim, a tecnologia da informação em saúde, e justamente aproximar este tema da área assistencial, da área do cuidado à saúde, como é que a tecnologia pode promover mudanças no modelo assistencial, como é que a tecnologia pode promover mudanças no modus operandi, no relacionamento médico-paciente, na coordenação do cuidado, enfim, uma série de temas que estão em voga, mais do que nunca, e que justamente por isso apresentam uma janela de oportunidade para a gente, de uma vez por todas, unir esses dois mundos, que no meu entendimento não deveriam ser tão diferentes. Então daí um pouco também essa nossa conversa que nós teremos sobre saúde digital, saúde 4.0, além dos bits and bytes. Como eu disse agora há pouco, gente, eu acho que praticamente todos nós aqui já escutamos frases como a transformação digital da saúde, a disrupção chegou à saúde, conforme fala essa edição da Harvard Business Review, que, se eu não me engano, tem aproximadamente 6 anos, ou seja, historicamente, tem muito pouco tempo que essa publicação foi solta, digamos assim. E o tema de disrupção à saúde, né, em um primeiro momento, ele não preconiza o assunto de tecnologia, muito pelo contrário. Eu vou compartilhar esse artigo com vocês, mas ele fala muito em alguns conceitos que é justamente isso que eu quero trazer para cá, alinhando eles à tecnologia da informação, que é, por exemplo, o protagonismo no cuidado à saúde, a melhoria na experiência do paciente, como é que a gente pode, a partir de tecnologias e ferramentas tecnológicas, desenvolver a relação profissional e paciente, o usuário do Sistema Único de Saúde, lembrando que aqui o profissional não é único e exclusivamente o médico, né? A gente fala de profissionais de saúde, desde as pessoas que trabalham no back-office da saúde, até as pessoas que trabalham de fato na linha de frente, digamos assim, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e toda uma equipe que trabalha dentro desse ecossistema que a gente chama de ecossistema da saúde. E, naturalmente, eu gosto de trazer uma discussão também, Márcio, pessoal, que diz respeito à cultura, né? Sempre quando a gente fala do digital, isso apropriado à saúde ou não, a gente sempre debate o quanto o fator cultural é importante, o quanto a mudança da percepção das pessoas, o famigerado mindset, como isso realiza pilares centrais para a transformação digital e para a transformação da saúde. E a gente pode perceber também
aí trazendo a essa capa de revista, que outras publicações já acontecem e já são publicadas há muito tempo falando da transformação digital na saúde, ou como a gente conversou ontem, a revolução digital na saúde. E fica uma pergunta, né? A todo momento a gente empurra para frente um pouco com a barriga essa transformação, as possibilidades que a gente tem para transformar a saúde com ferramentas digitais, com a tecnologia da informação, o espaço de abertura e de oportunidades que existe, mas sempre olhando para frente. Então, na verdade, essa aqui é uma conversa muito mais provocativa em torno não do que temos que fazer, mas justamente do como temos que fazer. E é essa proposição que eu quero trazer aqui para vocês. E nesse sentido, eu também acredito que muitas pessoas já tenham visto várias releases em torno da saúde 4.0. Quando eu falo release, é um termo um pouco técnico das versões de sistemas de informação. Saúde 4.0, saúde 5.0. Eu já cheguei a escutar saúde 6.0. Agora, essa provocação traz também a seguinte discussão e o seguinte debate. A gente vê que as versões do saúde X.Y, né, eles vão indo à frente e a gente muitas vezes demora para perceber o quanto o avanço digital e o quanto as possibilidades e o arcabouço tecnológico que nós temos pode, de fato, não só digitalizar o acesso, digitalizar a atenção, mas como ele pode, sobretudo, também expandir e democratizar numa ideia de rede de saúde. E quando eu falo de rede de saúde, eu gosto também, mas isso eu vou falar mais ao final, de dores e de experiências que eu trago muito da minha experiência trabalhando com tecnologia na saúde pública, no Sistema Único de Saúde. Mas isso eu vou preferir para colocar um pouquinho mais para frente a vocês. E antes da gente dar início, pessoal, e já dando continuidade, é muito importante, e trazendo mais uma capa de revista, essa da Exame, que tem um pouco menos tempo, se eu não me engano tem 2 ou 3 anos, que fala de algumas características e a forma como a nossa pirâmide etária tem mudado. E como essa mudança da nossa pirâmide etária, praticamente uma inversão dela, tem impactado positivamente, inclusive, na longevidade, né? À medida em que nós temos pessoas que até então tinham uma expectativa de vida de 66, 67, 70, hoje, se eu não me engano, a nossa expectativa já está em 77 anos. Isso é muito bom, por um lado. Agora, por outro lado, isso traz uma responsabilidade ainda maior para o sistema de saúde como um todo, né? São pessoas que, logicamente, pela longevidade, desenvolvem comorbidades ou condições pré-existentes que venham a ficar mais latentes ao longo da vida. E, nesse sentido, a gente traz uma discussão, por exemplo, de saúde baseada em valor, né? Cada vez mais, quando a gente traz populações diferentes, vamos pegar os baby boomers, por exemplo, né, que hoje são pessoas da nossa terceira idade, e os millennials, que já é uma geração mais próxima minha, né, como é que isso pode modelar essa cadeia de saúde, a percepção em torno que se tem da saúde. Os baby boomers, por um lado, envelhecendo, terceira idade, carecendo de mais cuidados e gerando mais custos, logicamente, a rede, que é uma discussão que a gente não pode deixar de lado. Por outro lado, os millennials, olhando para toda uma gama de serviços que nós temos hoje, além do mundo da saúde, a forma como a gente, por exemplo, faz compras e se relaciona com o comércio eletrônico, a forma como a gente adquire serviços, a forma como a gente se relaciona, né? Tinder e outros aplicativos, por exemplo, que mudam, inclusive, a nossa relação com relação à parte amorosa, a nossa sexualidade, enfim, a saúde não é diferente disso. E o anseio dos millennials e dessa nova geração que vem surgindo, vem colocando mais peso no sentido de entendermos a saúde, né, e o paciente, o usuário do sistema, como um consumidor. Aqui nesse slide, pessoal, eu acidentalmente não deixei a referência, mas é um estudo da KPMG, inclusive nosso amigo Daniel Greca, que se já não falou, vai falar no evento também, participou desse estudo, eu achei interessantíssimo, cheguei a conversar com ele, que fala justamente como colocar o consumidor no centro do cuidado, né? É um outro debate muito interessante também. Consumidor versus usuário do sistema de saúde versus o paciente. E este modelo, ele é integrado por alguns pilares, digamos assim, né? Que é a importância de se ter a integridade no tratamento, ou seja, tratar de forma íntegra, sem falhas, fomentando a confiança, a resolutividade do tratamento e das linhas terapêuticas, por exemplo, também é demasiadamente importante. As expectativas que se cria à medida em que você quer que a saúde seja um serviço muito bem prestado, assim como tantos outros que a gente acessa hoje em dia, como eu bem disse agora há pouco, como minimizar o esforço do paciente
para que tenhamos um fluxo mais fluido na rede de saúde, em seus diferentes facilities, equipamentos, estabelecimentos de saúde. A personalização, que é algo que a gente vai falar um pouco mais em seguida também, que é como personalizamos o tratamento, como é que podemos ter linhas terapêuticas e planos de cuidado personalizados, olhando para a unicidade do paciente em relação àquilo que ele mais precisa, no momento que ele precisa. E a geração de empatia, que é uma das principais características hoje que permeiam toda e qualquer discussão que a gente tenha dentro ou mesmo fora do mundo da saúde. E já que a gente está falando um pouquinho de conceito, Márcio, pessoal, é interessante a gente trazer algumas obras mais antigas, né? Tem um livro muito famoso no meio da saúde, né, da década de 60, o Patient-Centered Medicine, que ele traz uma série de ideias que à época foram consideradas, eu não chamaria de revolucionárias, mas muito avançadas para a discussão que se havia no meio clínico, no meio médico da saúde, de modo geral, pública e privada, que definia a importância do paciente no centro do cuidado. Já trazia, de alguma forma, a ideia da coordenação do cuidado numa rede de saúde também, muito olhando para uma unidade hospitalar, mas ainda assim traz essa ideia de como se coordena o cuidado e o que é necessário se fazer para melhorar a coordenação do cuidado e o tipo de desfecho que se melhora a partir disso. Mais uma vez, a medicina personalizada, apesar do que não falava-se em medicina personalizada a partir de instrumentos de tecnologia da informação, mas sim a importância de entendermos o indivíduo como um ser único e com carências únicas e com anseios únicos, o que requer um espectro social da saúde, né? A saúde como um direito, por exemplo, se trouxermos a conversa aqui a nível de Brasil. E também a ideia de que produzir saúde numa cadeia de geração de valor não é administrar doença, né? Aí a gente traz, por exemplo, a ideia, a importância de, uma vez invertida essa pirâmide, que a gente comentou alguns slides atrás, como é que é importante a gente trabalhar a produção da saúde, não no sentido de gerenciar a doença, mas como promover a prevenção de saúde, de forma a tornar todo o sistema de saúde, todos os stakeholders, todos os players que interagem na cadeia de produção de saúde, e a gente fala de hospitais, a gente fala de clínicas, a gente fala de operadoras que vêm passando por um momento cada vez maior de verticalização, enfim, pagadores, provedores, de todo esse ecossistema, de todos os players que atuam nesta promoção e na produção daquilo que a gente chama de saúde. E tudo isso que eu falei um pouquinho agora, gente, ele acaba apontando para um conceito que vem sendo muito buscado e que aporta esses principais subconceitos em termos de promoção da saúde, né, que é o Value-Based Healthcare, ou seja, a saúde baseada em valor. Na verdade, a gente poderia traduzir a Value-Based Healthcare, a saúde baseada em valor, até numa equação, né, do custo sobre o desfecho clínico, por exemplo. Essa equação, não vou colocar ela aqui, logicamente, mas ela reflete uma tentativa de mudarmos um posicionamento, de mudarmos um paradigma em relação ao pensar a saúde. E quando a gente fala que é uma mudança de paradigma em relação ao pensar, vamos olhar a qualidade na promoção e na produção de saúde, não única e exclusivamente voltado para o volume de serviços que são prestados. A gente sabe que isso é muito difícil, isso envolve toda uma mudança de um modelo de governança, mas é uma discussão que nos últimos anos tem se tornado central e que esses players de saúde têm olhado não somente como uma forma de você melhorar a jornada do paciente, não somente uma forma de você promover uma saúde de mais qualidade, mas, sobretudo, de você conseguir trabalhar com um foco maior em prevenção, ou seja, o que você entrega para o seu paciente, a relevância daquele tratamento, mais qualidade, menos volume, que é o que se chama também, por exemplo, de cuidado baseado em desfecho. Não adianta você passar por um fluxo num hospital, por exemplo, completamente esquizofrênico, né, com 10 exames prescritos, 10 medicamentos prescritos internamente, exames de radiologia, imagem, outros tipos de exame, exames laboratoriais, enfim, tudo aquilo que circunda o workflow do paciente, do usuário numa rede, se você não tem uma leitura muito baseada e debruçada sobre a qualidade desse usuário, sobre a qualidade desse paciente. E existe um termo muito interessante também, que a gente não vê na literatura, que é o No Integration, No Deal, que é do meu amigo Bruno Toldo. Bruno Toldo trabalha comigo, um médico intensivista,
muito talentoso, trabalhava no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em que ele traz justamente uma questão que é, ok, olhando para este fluxo, né, olhando para esta nova forma de se produzir saúde, que preconize a promoção da saúde a partir da prevenção de doenças, passando sim pelo diagnóstico, pelas linhas de cuidado, pelas linhas terapêuticas, pela reabilitação e valorizando os desfechos parciais dentro dessa cadeia, logicamente isso não é possível sem que a gente tenha dados. E essa é uma discussão que, apesar de termos avançado muito, né, em vários webinars, em vários eventos, empresas, iniciativa pública, privada, muito se fala da importância de dados, por exemplo, para um novo modelo de promoção à saúde, para a geração de uma medicina personalizada, para a melhoria e a qualificação da jornada desse paciente, mas a gente sente sim uma carência de se falar como. E aí, gente, a gente começa a falar um pouquinho sobre saúde 4.0, né? Então, porra, Beto, tá enrolando aqui. O que é saúde 4.0? O que a gente pode esperar desse modelo? E como esse modelo conversa com esse novo paradigma que a gente está tentando buscar num novo modelo de produzir saúde nesta enorme e muito complexa cadeia. Na verdade, saúde 4.0, em um primeiro momento, ela já faz alusão à quarta revolução industrial, na qual a digitalização de dados e interconectividade é central para a transformação desse modelo que existe. E alguns bullets, por exemplo, ela busca conectar e fornecer dados, ou seja, como conectar pessoas, equipamentos, sistemas, como provermos dados estruturados a partir disso, de modo que estes dados possam, de fato, ser informações, né? Dado in natura não é informação. Um dos grandes desafios que a gente tem na tecnologia da informação hoje é pegar esses dados, processar esses dados, compartilhar esses dados, levar esses dados aos diferentes eventos de saúde. Quando eu falo de diferentes eventos de saúde, a gente pode considerar como cada ponto de contato entre um profissional de saúde e um paciente ou um usuário da rede básica, por exemplo, e fazer disso informação para que a gente possa simplesmente trabalhar a prevenção e este novo modelo de coordenação do cuidado. E justamente por isso ele serve também para otimizar os processos assistenciais, os processos dentro dessa rede de saúde, dentro de cada equipamento, de cada unidade de saúde, seja ela pública ou privada. A redução de custos, gente, que é um ponto que a gente tem que trazer para a discussão também, porque ele não pode ser visto de uma forma negligente, na minha opinião. O custo operacional envolvido nessa cadeia de produção, muitas vezes ele é muito grande, justamente pelas razões que eu venho colocando com vocês até agora. Reduzir esses custos, então, não mais passa a ser uma necessidade para se otimizar a operação de uma unidade, seja ela uma unidade hospitalar, um ambulatório, uma operadora, mas de uma forma muito genérica, a redução de custos hoje se torna um componente necessário, uma necessidade para termos um sistema de saúde sustentável. E esse termo eu quero explorar mais com vocês à frente também. E o mais importante, como eu havia dito anteriormente, apoiar a jornada e a experiência do paciente, ou seja, como os dados se transformam em informações necessárias para o profissional de saúde, para que o paciente tenha o seu protagonismo no cuidado, e como fazer com que este dado, transformado em informação, acompanhe todo o caminho do paciente ao longo da rede. E a gente não precisa nem dizer aqui, Márcio, que a rede de saúde, a vida do paciente, quando ele se torna um paciente, logicamente, ela não começa numa unidade básica de saúde e termina numa unidade básica de saúde, né? Ela não começa numa consulta de atenção primária, ela não começa e termina na realização de um exame, numa consulta de especialidade, no seu plano de saúde. A vida do paciente permeia a rede à medida em que ele tem a necessidade. E a gente vai discutir justamente por isso que tipos de ferramenta hoje já estão disponíveis, logicamente, que tecnologias estão disponíveis para todos os gostos e sabores, e que, a partir delas, se propõe uma mudança nesse modelo, e eu vou trazer aqui uma nova provocação. A gente fala de Big Data, né? Big Data Health, por exemplo, que é justamente a capacidade de armazenamento e processamento de grandes volumes de dados. E quando a gente fala de grandes volumes de dados, são teras e teras de mais dados. A gente pode falar em IoT, que é a internet das coisas médicas, que é uma tradução para o nosso mundo da saúde, da internet das coisas, que muito traz também e preconiza a necessidade de interconectividade entre wearables, por exemplo, entre devices médicos, wearables que hoje, né, a gente usa um relógio que mede nosso batimento cardíaco,
A gente usa um relógio que faz o nosso acompanhamento em curva, monitorando dados que são importantes para que a gente tenha um olhar mais atento à nossa saúde. A inteligência artificial, que muito vem sendo falada também e pouco aplicada, e é uma outra discussão que eu vou trazer para vocês, compostos por chatbots, aprendizagem de máquina, justamente diminuindo a necessidade de pessoas, que é uma leitura que muita gente tem, eu particularmente não concordo, perdão. Clinical Decision Support, ou seja, como trabalhar suporte à decisão clínica a partir desses dados que são gerados do paciente em diversas passagens que ele tem pela rede. Telemedicina, que é um tema que está quentíssimo, e a Cláudia ontem foi muito feliz em falar sobre esse tema, não só por conta dessa crise que a gente está passando, mas as possibilidades que a crise sanitária Covid-19 traz do ponto de vista de regulamentação em saúde e do potencial das diferentes modalidades de telemedicina, desde a teleconsulta, passando pela interconsulta, a busca de uma segunda opinião médica, a tele-UTI, como isso foi importante para o Brasil inteiro, em termos de diminuir o passivo de tratamento, de consultas, exames eletivos, por exemplo, que foram sendo bloqueados ao longo da crise, ao longo desse último ano, justamente para que houvesse uma menor circulação e mais disponibilidade de leitos, por exemplo, e equipamentos de saúde para quem está sofrendo de Covid-19, mas tem se mostrado uma ferramenta interessantíssima para a otimização de fluxos assistenciais, e a tecnologia vem suprir também um papel central para que a gente possa avançar em telemedicina, como eu disse a vocês. E vou dar uma frase agora que vai dar início a essa grande provocação, talvez a principal que eu queira fazer aqui com vocês e conversar mais a respeito, que é uma frase da Mariana Perrone. Mariana Perrone, quando eu a conheci, era Clinical Advisor e responsável pela estratégia de inteligência artificial da IBM. Hoje ela é Clinical Advisor no AOC, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e num evento em que eu assisti dela, e vou compartilhar com todos aqui também, ela fala, né, que apesar de já termos feito coisas incríveis, como mapear todo o genoma humano, como operar um paciente à distância com 5G, por exemplo, a medicina ainda falha em seu propósito principal, o de amparar e entregar o que as pessoas precisam, no momento que elas mais precisam. Aí fica uma reflexão, gente, com o tamanho arcabouço tecnológico, com os avanços em termos de conectividade, internet das coisas, a própria promoção e o advento da telemedicina, a existência de sistemas de informação únicos, desde os EMRs, são os Electronic Medical Records, por exemplo, ou muito conhecido também como prontuário eletrônico, apesar de não termos um conhecimento homogêneo, sistemas laboratoriais, sistemas para transporte de exames de imagem, repositórios para essas mesmas imagens, ou seja, todo um arcabouço tecnológico, os wearables, os devices médicos, enfim, todo um arcabouço para todos os gostos e todos os sabores, como a gente estava conversando outro dia, e ainda assim, aparentemente, a gente tem uma falha, né? Existe um gap na entrega da saúde e de um atendimento mais humano, né? Não somente mais personalizado, mas mais humano, e como ela muito bem fala, no momento em que as pessoas mais precisam, quando elas mais precisam. Isso aponta para contradições, né? Mais detalhadamente, que é por que isso acontece, né? Caramba, Roberto, a gente tem esse arcabouço enorme que você está falando aqui, de uma forma com um overview. A gente tem uma necessidade, a gente tem a necessidade bem diagnosticada, de certa forma. Mas ainda assim, por que não acontece? Daí a gente fala de contradições, né? Na verdade, são contradições e desafios desse modelo que se chama de saúde 4.0. Primeiro que a gente tem um ecossistema de saúde extremamente fragmentado, gente. E quando eu falo de ecossistema, eu estou falando não somente de tecnologia da informação, de sistema, de ferramenta, mas eu estou falando sobretudo e principalmente também numa rede de saúde. A gente, numa estrutura federativa, né, federada como é a do Brasil, com responsabilidade entre município, Estado, União, num país de um tamanho continental, como é o Brasil, logicamente isso não seria fácil, e a comunicação entre essas diferentes esferas, ela não pode, não deve acontecer em forma de camadas, né, como a gente vê em alguns debates, por exemplo. Ela deve acontecer em forma de rede. Isso resulta naquilo que a gente chama de descontinuidade assistencial. E, mais uma vez, trazendo o que eu falei um pouco antes, né, a vida do usuário não se restringe a uma única unidade. Então, eu, Roberto, por exemplo, eu tenho um plano de saúde XYZ, eu busco uma consulta naquele plano de saúde, naquela consulta eu fiz uma triagem, eu fiz uma anamnese, eu tive um medicamento prescrito, por exemplo, foi me prescrito também um exame, e se o Roberto sai, por exemplo, e sofre um acidente na rua,
muito provavelmente, ou quase que com certeza, os dados do Roberto não estarão com o Roberto, né? Não estarão disponíveis para o próximo ponto de contato entre o Roberto e um profissional de saúde, por exemplo. Isso configura, no meu entendimento, o que a gente chama de descontinuidade assistencial. A baixa maturidade dos sistemas de informação, apesar de não dar um foco, não tentar dar um foco na TI, na tech em si, a baixa maturidade desses sistemas de informação deve ser colocada à mesa também. A gente tem players enormes por aí dentro da iniciativa privada que desenvolvem soluções, desenvolvimentos em house-made, por exemplo. Enfim, sistemas de informação para os mais diversos apetites e para as mais diversas necessidades e registros de informação clínico-assistencial na saúde, passando por todos os tipos de evento dentro dessa cadeia de produção da saúde pública e privada. E o que eu conversei agora há pouco com vocês, né? Os dados não se traduzem em informação. Então, o que nós temos hoje, e Márcio, a gente teve uma conversa boa sobre isso ontem, de certa forma, que é o que? Nós temos silos de informação, né? A informação existe, o dado, perdão, existe, ele vai sendo gerado dentro dessa rede um tanto quanto complexa, mas a gente tem muita dificuldade justamente de traduzir este dado e ter a disponibilidade desse dado enquanto uma informação importante para o nosso encontro clínico-assistencial com o profissional, ou seja lá para o que for. A tradução da informação, do dado em informação, talvez seja um dos pontos mais sensíveis e uma das principais pontas de lança que a gente tem dentro disso que eu entendo como as contradições e desafios da saúde 4.0. A unicidade do paciente, gente, a unicidade do paciente de forma sistêmica, né, dentro do sistema de informação, utilizando esse mesmo exemplo que eu dei. Eu, por exemplo, tenho 5 ou 6 cartões nacionais de saúde, o CPF, que tem sido colocado como a chave única, e isso é um passo importantíssimo, mas isso não resolve todo o problema, né? O CPF é um dado obrigatório e isso não pode garantir o seu correto registro nos diferentes sistemas de informação numa cadeia de saúde, mas é um dado obrigatório há 3 anos, se eu não me engano. A gente tem que entender e olhar que há um passivo de dados enorme espalhados. O CPF seria praticamente como a gente fazer uma edição, uma página em branco, que a partir de agora eu identifico o meu paciente, o usuário do meu sistema, como é que ele convive dentro dessa rede de saúde. E isso não é simplesmente viável se a gente quer olhar e quer alcançar um novo modelo assistencial que se traduz e está debaixo de um guarda-chuva, que é aquilo que a gente chama de saúde baseada em valor, preconizando a prevenção, preconizando a coordenação do cuidado, entendendo o dado como um fator estratégico e central, não somente para a vantagem competitiva, mas, sobretudo, para a sustentabilidade da rede de saúde. E um ponto que eu quero avançar um pouquinho agora, que é uma das minhas paixões também, que é a questão dos padrões e os protocolos na troca de dados em saúde, né? Hoje, quando a gente olha para os sistemas de informação, para muitos deles, gente, eles não são dotados de padrões e protocolos. E quando eu falo de padrões e protocolos, eu estou falando basicamente de uma forma, um modus operandi, né? A capacidade que eles têm de conversar entre si. Aqui eu quero trazer mais alguns prints, não de algumas notícias, mas de artigos, são muito interessantes, tudo isso eu compartilho com vocês. Um deles é da Healthcare IT News, que é uma revista inglesa muito famosa na área de tecnologia de informação em saúde, em que ele fala que os EHRs, né, os Electronic Health Records, na verdade, eles não podem ser a chave de redução do burnout de médicos, mas ao longo do artigo ele fala que ainda assim ele vem pecando muito nesse sentido, ou seja, o tempo, o esforço, o estresse que se gera ainda aos profissionais de saúde, sejam eles médicos e enfermeiros, cada um dentro de sua atuação, seu nicho de atuação, mas o quanto isso ainda gera um burnout, por exemplo, a preocupação que se tem do ponto de vista de usabilidade desses sistemas de informação que hoje existem implantados em diversos equipamentos, em diversas unidades de saúde. Um outro estudo na Medical Press, por exemplo, né, que fala que médicos dão a nota F ao registro eletrônico de saúde, o que mostra também muito do que a gente está conversando, né, essas dificuldades em termos de usabilidade, de acessar o dado necessário na hora necessária para aquele atendimento. Muitas vezes a gente vê que a utilização de ferramentas e novas tecnologias de informação em saúde acabam prejudicando o próprio atendimento, o próprio contato médico-paciente, quando a gente olha para uma rede pública, por exemplo. Estou falando isso porque eu já passei muitos anos trabalhando com tecnologia da informação na saúde pública.
reclamações de médicos, de profissionais que não podem passar mais tempo, tem uma delimitação de 15 minutos, e às vezes gastam 8, 9 minutos, 10 minutos, tentando utilizar aquele sistema de informação que, em um primeiro momento, deveria facilitar e favorecer a vida dele, e o fluxo do paciente, e o atendimento do paciente naquele momento. E aí, gente, eu chego àquilo que eu entendo como o calcanhar de Aquiles, e, ao mesmo tempo, a maior possibilidade, e aquilo que a gente tem que olhar com muita atenção e realizar justamente pela disponibilidade desse arcabouço que eu rapidamente apresentei a vocês, que é a interoperabilidade de dados em saúde. Né? A interoperabilidade, na verdade, é um conceito que não surge agora, apesar de estar muito quente no debate em health, de modo geral. Interoperabilidade se discutia há 15 a 20 anos atrás, por exemplo, apesar de eu não ter essa idade, no mundo bancário, entre os bancos, ou seja, como é que os bancos poderiam, com seus sistemas de informação, se comunicar de uma forma homogênea, e isso trazendo para o mundo da saúde, não é tão diferente assim. A diferença é que nós, né, não só a saúde, mas o Brasil, especialmente, está muito atrasado em algumas partes dentro dessa estratégia, ou para a definição de uma estratégia de interoperabilidade, que se traduz, gente, na condição que 2 ou mais sistemas de informação têm de se conversar. E para que eles se conversem, eles necessitam daquilo que a gente chama de padrões e protocolos. Ou seja, quais são os padrões e protocolos que a gente adota olhando para a necessidade, para a viabilização da troca, para a comunicação entre sistemas de informação, e não somente para isso, mas como essa comunicação entre sistemas de informação pode tornar dado em informação. Daí a gente fala de interoperabilidade funcional, por exemplo, interoperabilidade em sintaxe, para quem é do mundo da TI, e também interoperabilidade semântica, que é justamente aquilo que permite a transformação e a comunicação de um dado em saúde, seja lá ele qual for, em informação necessária, ou seja, a forma como a gente representa este dado em informação, a forma como a gente atribui conteúdo a esse dado, que infelizmente muitas vezes é menosprezado por equipes de tecnologia da informação, mas por razões outras, na minha opinião, né? A gente tem a própria questão da formação informática em saúde, que é muito deficitária hoje no Brasil, a existência de cursos de informática que tem em saúde, de mestrados profissionais, enfim, há uma necessidade de a gente estar sempre revisitando e de termos um novo corpo e cabeças pensantes, pensando e implementando padrões, que é hoje o que o mercado tem olhado com mais cuidado e que a gente vai ter uma longa luta ainda pela frente. Eu vou dar um exemplo de alguns padrões, gente, o próprio HL7, que é um instituto aí de L7, um instituto americano, que tem como objetivo promover frameworks e padrões e protocolos que garantam a transmissibilidade e a comunicação de dados em saúde, garantindo requisitos de segurança, integridade do dado, consentimento do paciente. O HL7 FHIR, por exemplo, que é o grande padrão em voga hoje, que tem sido muito discutido e que as principais estratégias de interoperabilidade em saúde têm se debruçado. A gente pode falar de DICOM, a gente pode falar de CID, a Codificação Internacional de Doenças, LOINC para informações, dados e informações laboratoriais, SNOMED-CT, enfim, tem uma enormidade de padrões e quem tiver interesse, eu sou apaixonado pelo tema, como eu disse, eu vou ter um prazer enorme em conversar a respeito, mas isso aqui é para dar um panorama a vocês do que são padrões, como é que eles podem ser segmentados entre padrões funcionais e padrões semânticos, e como isso está completamente relacionado a essa conversa que a gente está trazendo aqui, em promover uma saúde melhor, a partir de ferramentas e tecnologias que a gente hoje possui, mas garantindo a comunicação e a fluidez desses dados como uma forma de qualificar e de melhorar a jornada do paciente e os fluxos assistenciais. Aqui é uma figura rápida, gente, para a gente pensar como é que a gente pensa e como a gente reflete a integração desse ecossistema, né? Se vocês puderem ver um pouco mais acima, no primeiro layer, a gente tem o hospital. Esse hospital, por exemplo, ele utiliza uma ferramenta, um sistema de um prontuário eletrônico, né, o famigerado PEP. Esse hospital, dentro do seu pequeno ecossistema, ele interage, por exemplo, com laboratórios à medida em que são solicitados exames laboratoriais, por exemplo, para um determinado usuário, para um determinado paciente, exames de imagem, exames para anatomia patológica, banco de sangue, transição do cuidado, enfim, dentro desse ecossistema o hospital já interage. E a gente vai olhando outras camadas aí, né? Ok, como então a gente pode integrar isso olhando para a atenção primária, para hospitais, para farmácias, para clínicas e consultórios,
para o próprio home care, que tem sido uma tendência, né, uma tendência que a gente tem que buscar nesse movimento de não hospitalização, e mais uma vez, não só por conta da crise sanitária, mas justamente para que a gente possa ter um modelo e promover um modelo não necessariamente centrado no ambiente hospitalar, conectando mais à frente, aliás, mais abaixo, gente, com a própria rede pública de saúde, a regulação do sistema único, a rede privada, enfim, é como a gente pensa a integração desse ecossistema de uma forma a viabilizar a comunicação dessas ferramentas e o livre fluxo desses dados também, de modo a gerar valor em escalas, né? Interoperabilidade, quando a gente conversa sobre isso, ela não vai resolver todos os problemas do dia para a noite, num recorte regional olhando para o Brasil, apesar de termos projetos que dão diretrizes do que devemos implementar em termos de padrões e modelos e conjuntos mínimos de informação, por exemplo, para ser interoperado, né? Na verdade, a interoperabilidade ela pode ser muito interessante e viável quando a gente pensa ela em camadas, que é o que um artigo também que eu vou compartilhar com vocês, sobre estratégias de interoperabilidade clínica, começando a interoperabilidade dentro das 4 paredes, né? Dentro do seu hospital, dentro do seu consultório, enfim, existem recortes inimagináveis que a gente pode vir a discutir um pouco mais à frente. E a gente tem alguns principais entraves, né, gente? Eu já falei anteriormente que é a falta da adoção de padrões e protocolos, a própria questão da interoperabilidade semântica, né, que é a falta de capacidade desses sistemas de registros eletrônicos em saúde, e eu chamo aqui de SRS todo e qualquer sistema de informação voltado para a saúde, entenderem esses dados trocados, ou seja, como é que o meu sistema de um hospital conversa com o sistema de um outro hospital, por exemplo, e entende que a mesma medida de um medicamento ou da medição de hemoglobina glicada, por exemplo, é igual no meu sistema de informação, igual no sistema de informação do meu hospital parceiro, né? A percepção de custo orçamentário e financeiro que a interoperabilidade traz, né? Geralmente ela é pintada como algo muito caro, quando na verdade ela hoje é uma condição sine qua non para a sustentabilidade da rede, e essa percepção já tem mudado demasiadamente no mercado. A não adoção de padrões funcional semântico, e muito importante também a necessidade de um modelo de governança e de sistemas de incentivo, né? E quando a gente fala de sistemas de incentivo, a gente esquece tecnologia da informação. A gente está falando, na verdade, de uma governança em torno dos incentivos institucionais, digamos assim, para que seja viável esse compartilhamento e essa troca de dados, uma vez que dados em saúde são, como a gente falou um pouquinho mais antes, né, são estratégicos, eles são muito valorosos, né, e muitas vezes são utilizados também como instrumentos de poder, podemos dizer assim. Então, a criação de sistema de incentivos, né, que crie condições a par de igualdade para vários stakeholders que participam, né, desta grande governança, desta grande arquitetura, isso é muito importante, isso é central para que a gente possa avançar em estratégias de interoperabilidade cada vez mais capilarizadas e alcançando cada vez mais pessoas. Aqui, modelo de integração vigente, um pequeno erro de português ali no final. Aí vamos olhar um pouquinho para o sistema, tá, gente? Prometo que eu não vou entrar em detalhes. Isso aqui é um mapa do capeta, como eu gosto de falar, né? E esse mapa do capeta ainda é o modus operandi, o modelo de integração vigente entre diferentes sistemas de informação e diferentes ferramentas, né? Aqui a gente está exemplificando, por exemplo, quais são as integrações necessárias para que dentro de um Electronic Health Records, por exemplo, eu tenha informações necessárias de um RP, esse RP de um back-office, por exemplo, com informações de recursos humanos, com informações de faturamento, a parte de billing, por exemplo, com outro RP, com aplicativos móveis, por exemplo, onde o paciente pode introduzir seus dados, onde o paciente pode fazer uma notificação de um resultado de exame, por exemplo, por conta própria, um sistema laboratorial, um device, enfim, todo e qualquer sistema de informação, como muito se pensa ainda, né, como se realizar essa integração e como trazer e consolidar esses dados. Essa figura mostra aquilo que a gente chama de cenário de integração ponta a ponta, né? Eu ligo o meu sistema ao seu, dentro de um modelo de informação e de um conteúdo que eu quero trocar, só que o meu sistema de informação precisa mandar o mesmo conteúdo, aliás, os mesmos dados para um outro sistema, esse outro sistema se conecta com o sistema B com o qual eu já tenho uma integração, e isso vai transformando a integração numa grande cama de gato, né? Onde ninguém se entende, onde você gera um custo enorme. Esse custo, logicamente, não impacta somente na TI,
isso vai além da tecnologia da informação, isso corresponde a um fator, ao próprio custo operacional de um negócio em saúde, de um serviço em saúde, é aquilo que a gente considera um wrong way total e que eu acredito fielmente que torna a interoperabilidade não somente insustentável, mas um contrassenso à própria interoperabilidade, e na verdade se traduz a quê? A orquestração de dados em saúde. Ou seja, como é que eu posso orquestrar e como eu crio condições de gerenciar esses dados em saúde, sem a necessidade, por exemplo, de fazer integrações ponta a ponta, sem a necessidade de, por exemplo, eu demorar 1, 2, 3 anos para desenvolver integrações entre sistemas e a fluidez de dados que não endereçam todos os pacientes, não endereçam todos os problemas de um sistema de saúde. Então, essa é uma abordagem, num overview muito grande. Quem quiser conversar mais a respeito depois também, eu estou à disposição. Mas isso traz um desenho em altíssimo nível daquilo que a interoperabilidade representa, enquanto capacidade de comunicação entre diferentes sistemas, a partir da adoção de protocolos e padrões que não somente comuniquem dados entre diferentes sistemas e registros de informação em saúde, mas que sejam capazes, sobretudo, de traduzir este dado em informação. E o dado em informação em diferentes sistemas de informação, ferramentas que são utilizados em diversos eventos e diversas unidades de saúde. Tá? Aqui é uma breve explicação do próprio Instituto HD7, pessoal, que eu não vou entrar em detalhe agora também, que eu já conversei um pouquinho com vocês antes, mas quem quiser eu compartilho esses slides também, quem quiser conhecer um pouco do Instituto HD7 no Brasil, né, do qual eu faço parte, tem um pessoal muito jovem, muito novo, muito interessado nesse assunto. O tema de interoperabilidade como uma questão estratégica, ele é muito importante, ele vem ganhando cada vez mais seguidores, digamos assim, além de professores acadêmicos e pessoas com tamanha experiência no mercado, que já estão nesse mundo da informática em saúde há muito mais tempo que a gente, e que muito vem contribuindo, e vem nos mostrando erros e acertos, e a partir daí orientando o nosso caminho. Deixa eu trazer um case, digamos assim, de interoperabilidade, gente, e eu não poderia deixar de falar de Covid, né? Um caso de uso referente a Covid-19, referente a contact tracing, né? A contact tracing, para quem nunca escutou, é a rastreabilidade do contato. Ou seja, como é que eu posso, a partir de ferramentas de tecnologia da informação, da digitalização da saúde como um todo, como é que eu posso rastrear esses contatos, como eu posso rapidamente identificar uma pessoa que testou positivo num exame PCR, por exemplo, ou num exame sorológico, por exemplo, como é que eu posso rapidamente contactar as pessoas com quem este ator, esta pessoa confirmada teve nos últimos dias, nos últimos 3 dias, de acordo com os critérios e com as regras sanitárias que indicam para um fator de risco um pouco maior. Isso tem sido feito muito na União Europeia, por exemplo, gente. Eles estão trabalhando isso, sobretudo na Alemanha, se eu não me engano, mas olhando para todos os países da União Europeia, utilizando, por exemplo, o Bluetooth, né, para fazer a identificação e a rastreabilidade dessas pessoas. Logicamente, a União Europeia tem um cenário muito mais avançado em termos de interoperabilidade em relação à adoção de padrões, né? Boa parte dos países lá já adotam padrões semânticos de interoperabilidade há muito tempo. Isso é central, por exemplo, para que a informação de resultados laboratoriais sejam legíveis em diferentes pontos de contato, em diferentes sistemas de informação. Isso vai mostrar o quê? Que um caso de uso muito presente, com algo que está batendo na nossa porta e nos machuca hoje em dia, que é o Covid-19, tem um case no qual a interoperabilidade é central e que sem ela não seria possível, por exemplo, na União Europeia, realizarem esse contact tracing, né? No Brasil hoje, apesar de grandes esforços, eu considero que a gente não consegue fazer ainda, não temos a definição sim de padrões. Eu acho que a gente teve avanços interessantes no DataSUS, que é o órgão competente do Ministério da Saúde, para a definição dessas diretrizes, os padrões de troca de informações e dados em saúde, mas isso por si só hoje não nos possibilita, por exemplo, trabalhar a rastreabilidade de contatos, o que com certeza nos daria condições muito maiores de estar enfrentando essa crise e de estar, por exemplo, criando, né, políticas públicas, as próprias políticas sanitárias em termos de isolamento social, quem isolar, quando isolar. Com certeza, a gente, se trabalhasse interoperabilidade e estivéssemos mais avançados nisso, a gente teria
hoje um cenário muito menos sensível que, infelizmente, a gente está sofrendo. E plataformas de interoperabilidade, por isso mesmo, gente, no meu entendimento e aquilo que se vê no mercado, e por conta dessas dores que eu compartilhei um pouquinho aqui com vocês, eles se tornam parte de uma estratégia central que concilia pessoas, que concilia processos e concilia ferramentas e tecnologia da informação, no sentido de conseguir fazer aquilo que é a orquestração dessa troca de dados, como bem a gente conversou agora, né? Transformar dados em informação, orquestrar essas informações, provendo dados e informações para todos os pontos de contato, né? E isso aponta para uma necessidade de ressignificar a tecnologia da informação, né, gente? Quando a gente trata de interoperabilidade, a gente fala em romper silos, a gente fala em quebrar barreiras, né? Diminuir barreiras, quebrar barreiras, transformar os dados enquanto ativo estratégico em algo útil para aquilo que a gente preconiza, como falamos mais a início, né? Como isso preconiza a saúde baseada em valor, por exemplo, como isso possibilita uma melhora, a construção de fato de uma jornada do paciente, como isso apoia a coordenação do cuidado dentro de uma rede extremamente complexa e com limitação de recursos, enfim, como isso se introduz neste cenário com tantos desafios como a gente tem só no Brasil, e não só no Brasil, mas também como no mundo. E, gente, é isso. Espero que eu possa ter trazido um pouquinho de ideias, né, de provocações, de conteúdo para vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado e não poderia deixar também de deixar minha homenagem a tantas pessoas queridas que se foram, tantas famílias que, infelizmente, estão perdendo seus entes queridos. E fica também aqui a esperança por dias melhores e que todos vocês fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.